Oi, gente, boa tarde. Peraí que eu preciso comentar aqui. Ah, meu Deus. Peraí que foi errado. O comentário foi tudo pelas metades. Peraí que eu tô fazendo comentário, senão as pessoas chegam aqui e não sabem nem o que a gente tá falando. Então, gente, a gente está aqui. Deixa eu só ver se o comentário fixou. Fixou. Bom, então estamos aqui. Essa é a hora da consciência. É um momento que eu sempre faço. Que eu sempre faço, não. Peraí. Eu fazia essa live semanal. Diário, perdão. E agora eu vou fazer semanal. Então esse é o momento para você trazer consciências para vocês serem mais livres emocionalmente, mais independentes. Porque se a gente não é independente emocionalmente, a gente não consegue liderar a nossa vida. Isso é um fato. Assim, quer a gente queira, quer a gente não queira, ou a gente lidera ou alguém vai liderar pra gente. Ou a gente lidera ou a sociedade lidera. Ou a gente lidera ou o externo lidera. Ou você lidera ou sua família lidera. Não importa. Ou seu marido, sua esposa, seu namorado, sei lá. Não importa, gente. Ou você conduz sua vida ou você será conduzido pela vida, por alguém, pela sociedade, por sei lá quem. Então, eu tô aqui para trazer consciências para vocês, essa é a missão dessa live. Trazer consciências para vocês serem mais independentes e por isso conseguir liderar a vida de vocês. Porque a gente busca tanto liberdade, o que é essa liberdade? Liderança, né? É você tomar suas decisões por você. É você seguir por você e parar de ficar sendo guiado por Deus e o mundo. Não, é você mesmo que precisa se liderar para se libertar. E aí, eu vou passar essas lives para 2 vezes por semana. Então a gente fez terça, se não me engano, e hoje. Semana que vem eu acho que ela vai ser segunda e quarta, vamos ver. Mas aí, se vocês gostam, ou se vocês gostarem, acompanhem o meu perfil, porque eu sempre coloco lá naquela parte de registrar a live, né, de gravar, criar um evento, eu sempre coloco lá para vocês saberem que vai ter o evento. Também de segunda vai ter. Bom, hoje eu quero falar sobre uma coisa que a gente escuta muito, que eu vou causar. Cheguei para causar, tô causando, causar, né? A pessoa que é obcecada em causar. Gente, a necessidade de causar vem do ego. A pessoa que quer causar, intencionalmente causar, chocar, mostrar que ela é, sei lá o quê, essa pessoa tá presa no ego dela, imatura, infantilizada. Por que eu quero causar? Porque eu quero ser visto. Por que eu tenho necessidade de ser visto? Porque eu não me vejo. Então, toda pessoa que quer causar de forma intencional é uma pessoa imatura que está buscando ser vista. Porque para ela ser vista significa ser valorizada, ser amada, ser reconhecida, ser admirada, existir, ser importante. Então, esse vem do ego. Como é que Deus faz? Sim, Deus mostra contradições pra gente também. Mas Deus mostra contradições para mostrar que Ele é ilimitado. Deus não causa por causar porque Ele precisa ser visto. Não no sentido do ego. Deus mostra as contradições para nos lembrar todo dia de que Ele é ilimitado. Porque a gente limita Deus pra caramba, né? A gente só fala, só pode ser Deus se for assim, só pode Deus se for assado. Essa pessoa é de Deus, essa não é. A gente adora sair por aí como fiscal de Deus, como se alguém tivesse essa capacidade. Porque se Ele deixou essa chave, eu sou ilimitado. Quem é fiscal de Deus, gente? Quem conhece Deus, quem conhece o ilimitado? Todos nós conhecemos. Se todos nós conhecemos, ninguém é o fiscal. Ninguém tem o direito de dizer que uma coisa é ou não é. Você pode sim reconhecer frequência, né? Porque quem conhece Deus conhece frequência. Então eu chego perto de uma frequência e falo, você ainda parece que vem de Deus, não, mas eu me afasto. Eu não preciso ficar atacando. Eu não preciso causar. Não preciso causar. Eu só me afasto e faço as minhas escolhas, que não cabe a mim, entende? Inclusive,
Quem tenta compreender Deus conhece menos de Deus do que quem tenta sentir e experienciar Deus. Deus não se explica. A nossa mente limitada não consegue conceber o ilimitado. Quer a gente queira, quer não, a gente não tem essa capacidade. A gente não consegue processar dados de forma ilimitada. A gente não consegue ficar acordado 24 horas por dia, se trabalhar muito, se virar à noite, no outro dia a gente tá o quê? Acabado. Porque não temos biologicamente essa capacidade. Se a gente trabalha muito, se a gente processa muito dados, a gente fica aqui nas redes, você fica estafado com a cabeça desse tamanho, você quer só deitar no sofá e falar, nossa, meu Deus, a cabeça parece que vai cair assim, né? De tão pesada que ela fica. Como que a gente acha, se a gente não consegue processar dados que existem aqui, que são limitados? Como é que a gente quer processar o ilimitado, gente? Não conseguimos, não temos essa capacidade. A gente conhece Deus experimentando Deus e sentindo Deus dentro de nós. Indo para o autoconhecimento para limpar o filtro do coração, para conhecer mais sobre Deus, reconhecer Deus. E quando eu reconheço Deus, eu ando por aí com o radar apurado. Não para ser fiscal de Deus, porque a gente não precisa disso e ninguém tem nem esse cargo nem existe. É para eu fazer as melhores escolhas para mim. Para que eu conheça Ele e reconheça Ele de uma forma mais verdadeira e alinhada, porque se eu sei quem Ele é, em frequência, em sentimento, eu reconheço Ele no outro. Então, se alguém falar dele e eu conhecer aquela frequência, eu vou falar, é Deus aqui. Tô conhecendo essa frequência. Então, não me importa se essa pessoa veste branco, veste preto, se ela fala assim, se ela fala assado, se ela tem um protocolo ou se não tem, não me importa, nada disso é relevante porque Deus trabalha na verdade, na frequência. O que é frequência, gente? Eu quero ter uma frequência elevada. Verdade. Performar uma frequência elevada é o contrário da verdade. Então, quem performa a frequência elevada não tem a frequência elevada. Porque tudo que eu preciso forçar vem do ego. Então, se você quer uma frequência elevada, a primeira coisa que você tem que fazer é se alinhar internamente e ser o mais verdadeiro que você puder. É assim que você, consequentemente, eleva a sua frequência. Consequentemente, você vai ser luz para as pessoas. O que não quer dizer que sempre todo mundo vai te amar, porque tem gente que não vai gostar de você. Mas é consequência de alinhamento interno. Não existe frequência alta que se compra. Não existe isso. Isso é uma ilusão do ego espiritualizado que acha que vai comprar numa caixinha uma frequência. Você pode fazer o que você quiser, mas se você não tiver alinhado internamente a sua frequência que você vai transbordar para o mundo, ela é uma baixa frequência. Consequência do seu baixo alinhamento interno, de você não ser verdadeiro com você, de você forçar uma coisa que você não é, de você vestir uma coisa que você nem gosta, de você falar uma coisa que você nem acredita, porque alguém mandou, porque se não falar isso, não se conecta. Se não vestir dessa forma, não é. Gente, quem disse? Deus não desceu aqui e não falou nada disso pra ninguém. Então, sinto muito, questionem as pessoas. Questionem o que vocês acreditam. Eu só consigo me abrir para conhecer Deus se eu me abrir para a verdade, se eu me abrir para o questionamento. Ninguém tem a verdade absoluta. Mas quanto mais eu me abrir para a verdade, mais eu vou conhecer Deus em mim. Quanto mais eu conseguir acreditar no amor em Deus por mim, quanto mais eu conseguir me abrir para o meu amor próprio. É você que constrói amor em você. Ninguém chega com amor pronto para você, não existe isso. Então vai para o autoconhecimento, busca as ferramentas que você precisa, escolha as pessoas, construa a estrutura interna e você conhecerá Deus em você. Ninguém vai chegar e, toma aqui um pacotinho e conheça Deus. Não existe isso. Não existe isso. E quanto mais a gente foi iludido, mais a gente se afasta de Deus. Essa é a contradição da vida, né? A gente se afasta dele. Porque a gente tá esperando alguém chegar com a coisa pronta. Ou a gente tá querendo ser uma coisa que a gente não é, porque alguém disse que tem que ser dessa forma. Aí você fica lá daquela forma, afastando de você, afastando de Deus. E Deus tá lá te esperando. Porque Deus te encontra na verdade. Você pode praticar a ferramenta que for, eu acho que tudo é válido, mas desde que seja verdadeiro. Você acredite naquilo verdadeiramente, porque se você faz com medo, porque alguém diz que se não for daquela forma você não se conecta, acabou. Você tá pelo medo, não tá pelo amor.
Você tá pelo medo, não tá pela verdade. E toda vez que você tiver com medo e não estiver indo pela verdade, Deus não consegue te encontrar, porque a frequência que você tá vibrando é medo. Gente, frequência é verdade. Não existe alta frequência sem verdade. Para de cair nessa ilusão da alta frequência. Ai, não pode sentir medo. Ai, não pode sentir não sei o quê. Não, acolha seu medo e busque resolver seu medo. Como eu vou superar? Que ajuda que eu preciso? Por que eu tô com medo? É um gatilho? É uma questão? Isso é autoconhecimento, gente. Ah, eu preciso de uma ferramenta, eu vou buscar a ferramenta e vou aplicar. Mas eu soube porque eu busquei. Eu tinha um objetivo claro e eu vou aplicar. Agora tem gente que compra alta frequência. Ah, não, se você entrar no meu curso, se você praticar essa ferramenta, você vai ter alta frequência. Não, não vai. Sem te informar, não vai. Não se compra. Não vem num pacotinho assim, toma, claro. Repete isso aqui, acabou. Alta frequência não. Não, gente. Por dentro você tá repetindo, sabe por quê? Ah, porque se eu não repetir, a pessoa falou que eu não vou encontrar a Deus. Você tá colocando a pessoa no lugar de Deus. Porque você tá com medo dela, porque ela disse que você não ia encontrar a Deus. E aí você, com medo dela, tá repetindo uma coisa que ela te mandou repetir. E Deus tá olhando pra sua cara e pensando, uai, eu não mandei fiscal, não mandei intermediário. Então, se alguém te ameaçar, pra mim não tá trabalhando. Tá trabalhando pro ego dela. Porque Deus não ameaça. É uma questão de vontade. Você vai encontrar Deus se você tiver disposição para isso. Moisés deixou essa chave, eis-me aqui. O que é eis-me aqui? Eu tô disposto, eu tô disponível para conhecer. Eu vou pelo meu coração. Se alguém me ameaçar, eu saio fora. Eu falo, desculpa, mas não. Agora alguém me trouxe uma coisa, faz sentido, eu vou seguir. Eu vou fazer, eu vou comprar, mas eu compro porque eu entendi que aquilo fez sentido pra mim. Às vezes eu nem entendi da minha mente, mas eu senti. A minha intuição falou, não, vai lá que vai dar certo. Pronto. Eis-me aqui. Mas, gente, se eu tô pela ameaça, eu tô pelo medo, não pelo amor. Se Deus quisesse nos ameaçar, ele não precisava nem de intermediário, né? Se ele criou a gente, era mais fácil ele ameaçar sem as pessoas. Ele consegue muito mais, se ele quiser. Então, ele precisa de alguém para te ameaçar? Não. Ele precisa de ninguém. Se ele quiser te ameaçar, meu amor, todas essas pessoas que te ameaçam aí, não precisa de nenhuma delas. Assim, tchau com Deus, né? Porque Deus pode, ó, mas muito mais, né? Opa, muito mais que Deus pode, né? Deus tá precisando real que um ser humano ameace em nome dele, sério? Mas ele é super capaz de ameaçar se ele tiver afim. Muito mais, inclusive. Que ele é o único que pode cessar a jornada, se ele quiser. Mas ele não faz isso porque ele não é egóico, ele não precisa disso. Ele não quer que a gente ame ele por obrigação, por ameaça, por medo, porque isso não é verdadeiro. Deus sempre trabalha e trabalhará na verdade, gente. A abertura do coração é uma coisa verdadeira. Ou você abre ou você não abre. Não tem meio termo. Não tem assim, não, eu vou abrir porque fulano falou. Não interessa o que fulano falou. Você tem que sentir no seu coração a abertura e a busca tem que ser genuína. Então busque sim o autoconhecimento, mas de forma genuína. Isso faz sentido. Isso eu senti alguma coisa, eu me conectei com essa pessoa, com essa que não me conectei. Essa ferramenta parece boa, é isso que eu tô precisando, eu sinto que é isso que eu tô precisando. Vai! Mas não fique caindo em conversa de que você vai comprar alta frequência, porque isso não existe. Quanto mais você tentar comprar, mais afastado você será. Porque você tá fazendo coisas por superficialidade. Você tá querendo comprar a fórmula mágica que não existe. Se Deus trabalha na verdade, toda fórmula mágica é contrária à verdade, porque força. Não existe fórmula mágica, existe você comprometido e disposto a viver o processo. É isso que existe. Escolha, você é o líder da sua vida, eu tô aqui para falar isso, eu tô aqui, a minha missão é essa, devolver a liderança pro lugar certo. Se você é o líder da sua vida, a primeira coisa, que ninguém tem o direito de te ameaçar. Ponto. Ninguém te bota medo. A pessoa vai te ameaçar, você só pergunta pra ela, você é Deus? Não, não é então. Não vem não. Eu vou fazer se eu quiser. Eu compro se eu quiser. Eu escolho se eu quiser, porque é você que assume a consequência. Então parem de entregar a liderança de vocês para os outros, porque enquanto vocês compram coisas com medo, quem assume a consequência do que comprou é você, não é o outro.
Quem vai ter o esforço de fazer uma ferramenta que nem acredita é você. Quem vai se tornar uma coisa que nem é você. Que alguém te diz que tem que só ser dessa forma. Aí você vai começar a ser uma coisa que você nem é. Aí isso vai gerar sofrimento, sabe pra quem? Pra você mesmo. Somos livres, gente. Líder da nossa vida. Ação e reação, somos responsáveis por assumir as escolhas e por aceitar as consequências. Porque toda escolha tem consequência, ação e reação não tem conversa, é causa e efeito. Só que se você transfere a responsabilidade para o outro, isso não tira a sua responsabilidade, não. Você continua responsável, porque você que está transferindo para o outro. Não adianta falar, não, porque eu só estou sendo dessa forma que fulano que me mandou. Não, fulano não te mandou, não, foi você que permitiu. Por que você permitiu? Não tem conversa, gente. Não tem, ai não, foi porque eu fiquei com medo dele. Por que você ficou com medo dele? Ele é Deus? Você colocou ele no lugar de Deus? Então começa a orar pra ele. Tá orando pra Deus, tá seguindo o outro cegamente, aí bota o outro, ora pro outro. Qual que é a lógica de orar pra Deus e seguir o outro como se ele fosse Deus? Então você muda a sua oração. Pergunta pro outro, como é que é a oração pra ele? Porque essa oração você não conhece, né? Aí você começa a fazer oração pro outro. A gente tem que acordar, gente. O que é despertar? É acordar. Acordar não é bonito, não é gratiluz, não. Acordar é isso, é enfrentar a nossa cara e falar, o que eu tô fazendo? Onde que eu tô? O que eu tô fazendo? Por que eu tô colocando uma pessoa no lugar de Deus? Deus personificou? Não. Deus não personificou. Aliás, se ele personificou em todos nós. Porque todos somos fonte. Expressão da fonte. Não a fonte inteira. Ninguém é a fonte inteira. Expressão de, parte de, fragmento de. Se todos somos parte dele, ninguém é ele. Se ninguém é ele, ninguém dita regra. O que existem é cada um coloca o seu servir no mundo, seu dom no mundo, seu talento no mundo e compra quem quer, faz quem quer, escolhe quem quer. É isso que existe nessa vida. Então não dá pra gente, nessas alturas do campeonato, falar que alguém tá te obrigando porque você tá deixando. Agora, se você não sabe como fazer isso, mas aí eu não sei, eu tô deixando mesmo, mas eu não sei, então vai pro autoconhecimento. Então, urgentemente você precisa ir para o autoconhecimento. A gente tem terapias de todas as naturezas. A gente tem psicologia. A gente tem a medicina. A gente tem astrologia. Tem xamanismo. Tem retiro. Gente, hoje o que mais tem desenho humano. Tem constelação. Tem visão sistêmica. Tem terapia holística. Gente, o que mais tem é ferramenta. Não dá pra gente, nessas alturas do campeonato, falar, eu não me conheço, porque eu não tenho como. Mas não tem como que não tem como? Tanta gente trabalha com espiritualidade, com mediunidade. Mas não quer buscar nada, não. Tanto livro de autoconhecimento que existe hoje. A gente olha o tanto de ferramenta, a gente tem que olhar para isso tudo e falar, o que eu preciso agora? O que eu sinto de escolher agora? O que faz sentido para mim? O que está dentro do meu orçamento? O que cabe no meu contexto? Escolhe! Não é possível que com tanta coisa que tem hoje, que até assim muito, a gente não consiga escolher uma coisa. Então, assim, sinto muito essa desculpa de não sei me conhecer, de não ter oportunidade. Gente, mas mais oportunidade do que tem hoje? Eu mesmo conheço uma psicóloga que ela atende a preço mais baixo para atender pessoas que não têm condição. Então, assim, existem planos, existem oportunidades. A gente busca. Aí a gente tem que pensar, eu tô gastando dinheiro com o quê ultimamente? Eu tô investindo meu dinheiro onde? Ultimamente. Porque a gente tem dinheiro pra um monte de coisa, né? Como diria uma amiga minha, as blusinhas, né? A blusinha tá em dia. A roupa nova a gente não perde uma promoção. Fica enlouquecido. Mas na hora do autoconhecimento, é porque é muito complicado pra mim, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não sei o que. Gente, ó, essas horas. Aí, como é que a gente faz a escolha? Vocês vão usar as 3 inteligências que vocês já têm disponíveis. Primeiro, questionar seu poder de raciocínio. Isso faz sentido para mim? Eu acredito nisso? Eu concordo com o que essa profissional está falando? Eu concordo com o serviço dela? Primeiro, você usa a sua inteligência racional. Segundo, sua inteligência emocional, o que eu sinto em relação a essa pessoa. Terceiro, a sua intuição, sua inteligência espiritual. Gente, intuição é leitura de energia. Se o profissional é incoerente, você vai sentir a incoerência dele. Só que você tem que acreditar. Porque você não vai conseguir explicar com a sua mente, não. Mas o seu espírito tem total condição de fazer essa leitura e te dizer. Isso aí não.
Isso aí não faz sentido, isso aí não está conectado com o seu nível de consciência, porque a gente sempre vai buscar pessoas compatíveis com o nosso nível de consciência. Mas se você buscar alguém aquém, ou seja, que ainda está no nível de consciência abaixo de você, essa pessoa não vai te ajudar. Se você buscar muito elevado, e aí não estou falando de melhor e pior, estou falando de, imagina uma escola. Se eu estou aqui na 5ª série, eu quero conversar com alguém do primeiro ano do ensino médio, ela vai conversar sobre coisas que eu não vou nem entender o que ela está falando, vou ficar aleatório. Se eu conversar com da primeira série, do fundamental, eu vou falar, ai, que preguiça. Meu cérebro vai ter preguiça, que aquela informação para mim já se torna o quê? Banal. Então, vocês têm que buscar pessoas compatíveis com o seu nível de consciência. Como a gente faz isso? Usando a intuição. Porque a sua intuição, o seu espírito sabe. Ele vai ler essa energia. Por quê? Porque a pessoa vai expandir o campo dela. Todo mundo que está aqui, ou que você encontra na rua, tem campo. O campo é a coerência interna. Pensamento, sentimento, atitude. Coerência interna resulta em campo. Você vai andar por essa vida lendo o campo das pessoas através da sua intuição. A sua intuição vai te dizer, esse caminho é legal, esse aí não sei. Essa pessoa dá certo pra você, essa aí não dá. Não é um julgamento de valor, gente. Às vezes o julgamento do seu interno é, esse nível de consciência pra você não dá. Agora não dá. Esse aí não dá porque tá aquém. Você precisa de outra coisa. Então usem as 3 inteligências. Vocês têm disponível pra vocês. Só que a inteligência, como é que funciona? Quanto mais eu uso, mais ela acontece. Se eu não uso, ela atrofia, ela fica menos evidente, eu fico com mais dificuldade de interpretar. É igual um conhecimento qualquer, um tema qualquer, um conhecimento qualquer. Quanto mais eu estudo aquilo, melhor eu fico, mais eu consigo interpretar, mais informação eu absorvo, mais eu consigo questionar. Quanto menos eu uso, mais eu esqueço. É igual quem fala qualquer língua. Então a pessoa fala uma língua, ela fica boa se ela pratica. Se ela não pratica, ela começa a esquecer. Gente, isso vale para as nossas inteligências emocional, espiritual e racional. Quanto mais eu uso, melhor eu fico. A minha leitura vai ficando melhor. A minha interpretação vai ficando melhor. E, consequentemente, a minha aplicação fica melhor. Porque quanto mais eu uso, mais eu consigo escolher. Porque, gente, para que serve inteligência? Para ter informação. Informação é o quê? Clareza. Quanto mais clareza, melhor a escolha. Quer dizer que a escolha não tem risco? Não, toda escolha tem risco. É o risco da vida, as coisas podem acontecer. Mas você escolheu pelo menos um caminho mais coerente com você. Então a chance de você aproveitar alguma coisa naquele caminho é gigantesca. Porque se você escolher um caminho totalmente incoerente, a chance é que você não aproveite muito pouco daquele caminho. Entende? Você, assim, vai estar embolado, confuso naquele caminho. Um caminho incoerente, você aproveita alguma coisa. Alguma coisa você tira daquilo ali de positivo. Então, olha para as ferramentas de autoconhecimento, olha para os métodos e olha para as pessoas e se pergunte o que eu penso sobre isso, observe, analise, reflita, questione. O que eu sinto sobre isso e o que eu estou intuindo sobre isso. O que a minha intuição, meu coração está dizendo? Aqui é legal, aqui é o caminho. Não, nada a ver, aí não. Aqui sim. E, gente, não é um julgamento de valor, de novo eu vou dizer, não é para você andar por aí juiz de Deus para dizer quem está certo e está errado. Não, isso é inteligência para você olhar para a sua vida e tomar suas decisões, porque talvez naquele momento aquela ferramenta não é boa para você, mas num outro momento aquela ferramenta vai ser boa para você. Ela não é boa para você, mas ela é boa para uma galera. Porque talvez você tá no nível de consciência, as pessoas estão no outro. Então não é para você bancar o arrogante ou arrogante de dizer, ah não, fulano eu senti uma incoerência aqui. Não, gente, incoerência é este campo daqui não está coerente com o meu campo, quer dizer, o meu alinhamento interno e meu nível de consciência está ou superior ou inferior. Não é maior nem melhor, é incompatível. Incompatível, então tem que fazer o quê? Buscar um outro compatibilidade. Porque se eu buscar coisas que são incompatíveis, elas não vão me agregar. É igual você tá lá na escola. Se você tá na 5ª série, tá buscando a 3ª série, não tá te agregando. Agora, se você está buscando também o 3º ano do ensino médio, também não vai te agregar, porque um vai estar falando sobre coisas que você não entende e o outro vai estar falando sobre coisas que são óbvias para você. Então, você precisa achar ali, ó, quem está no 5º ano, quem está na 5ª série. Então, eu vou buscar as pessoas da 5ª série. Como eu vou fazer isso com o seu radar? Porque a pessoa pode falar, mas você vai sentir a incoerência. A pessoa pode ter uma promessa que parece bonita, mas você vai sentir a incoerência. Então, se você quer não ser enganado, precisa usar o seu radar, que se chama intuição. Intuição é o radar que a gente tem inteligência espiritual para ler campo, ler energia, independente do que a pessoa fala. Então,
andem por aí assim, porque isso é ser líder na nossa vida. Isso é ser líder, é usar a informação, ter inteligência e tomar a decisão. E tomar a decisão, assumir a responsabilidade. Porque também tem um outro ponto importante. Tem muita gente que sai comprando coisas por aí e não faz a parte dela. Então a pessoa acha que vai ser milagre, né? Gente, só lembrar uma coisa, Jesus só fazia um milagre com as pessoas porque as pessoas faziam parte dela. As pessoas procuravam Jesus, as pessoas pediam o que elas queriam, ou seja, elas precisavam analisar o que elas queriam. E terceiro, elas abriam o coração, tá? Então, se você compra uma coisa e não faz a sua parte, que é buscar essa coisa, ver se faz sentido para você, botar essa coisa em prática, não vai acontecer o seu milagre. Sinto lhe informar. O milagre só acontecia porque Jesus fazia parte dele, as pessoas as delas. Faça você a sua. Então, tem duas coisas importantes para a liderança interna. Vamos repetir porque isso é muito importante. Primeiro, sabe escolher. Como que eu vou escolher? Inteligência racional, inteligência espiritual, que é a intuição, e inteligência emocional, que eu sinto em relação a isso, que emoção tá vindo. Se eu escuto uma coisa e eu tô sentindo medo, o que esse medo quer me dizer? Tem coisa esquisita aqui. Se eu sinto entusiasmo, se eu sinto esperança, se eu sinto motivação, o que eu sinto em relação àquilo que isso tá querendo me dizer. E segunda coisa, escolhi alguma coisa. Então, escolhi uma ferramenta de autoconhecimento e escolhi o profissional, faça a sua parte, que o profissional não vai fazer por você. Gente, evolução é pessoal e intransferível. Não adianta pegar e falar, claro, a pessoa vai evoluir por mim. Não, ninguém vai evoluir por você. É você mesmo que, caminhe com as suas próprias pernas e faça a sua parte. Então, você pega aquilo que você comprou, aquilo que você adquiriu e faça a sua parte. Então, fazer boas escolhas e fazer a nossa parte é o caminho da evolução, gente. Então, para não cair nessas conversas de que as coisas são mágicas e tudo vai cair do céu, preciso desses dois mecanismos, porque senão eu vou continuar pedindo para Deus e reclamando que as coisas não acontecem. E Deus tá assim, pra você. Entendi. Que você tá lá seguindo cegamente alguém, que escolheu mal, não usou suas inteligências, não tá fazendo sua parte, e tá pedindo pra Deus. Aí Deus tá lá. Entendi. Te esperando. Pensando que horas que essa pessoa vai acordar e fazer a parte dela. E fazer boas escolhas, porque eu já mandei intuição. Mas o amadinho faz o quê? Escolhe outra coisa. Aí Deus tá, entendi. Aí ele fala, deixa eu ver se eu mando outra intuição. Aí ele manda outra. Aí ele manda uma pessoa. Aí ele manda um sinal, você fala, não, coisa da minha cabeça, que é fulano é que sabe. Então vou seguir só fulano. E Deus tá lá, assim, esperando, né? Que momento que a criatura vai acordar? E ver que eu tô tentando conversar com ela. E ela não tá percebendo. Gente, assim, tem que informar. É você, é só você que tem a capacidade de escutar Deus em você. Olha que maravilhoso. Só nós temos essa capacidade. Só nós. Ninguém vai fazer isso por nós. Então, se abre. Quais são as 3 inteligências? Eu posso fazer no final da live também, eu anoto, mas são 3. Racional, então a racional é o quê? O seu poder de questionamento. Então você vai refletir, você vai questionar, você vai pensar sobre aquilo, você vai compreender sobre aquilo. Então, por exemplo, eu vi lá sobre uma ferramenta X de autoconhecimento. Eu vou pensar, mas o que ela é? Para que ela serve? Que momento? Como que usa? O que ela vai me entregar de resultado? Que tipo de informação ela acessa? Então, você vai fazer perguntas. Racional. 2, inteligência emocional. O que eu sinto em relação a isso? Gente, sentimento é informação. Então, por exemplo, estou sentindo raiva. Quer dizer que tem um limite meu aqui que eu infringi. Ou então essa pessoa, ao falar alguma coisa, ou ao tentar ofertar alguma coisa, ela provocou raiva em mim. Por quê? Tô sentindo motivação, tô sentindo medo, tô sentindo angústia, tô sentindo esperança. Você vai entender, fazer a leitura das suas emoções. E terceiro, intuitiva, que é a espiritual, inteligência espiritual. Você vai ter a intuição. Aqui sim, aqui não. Isso sim, isso não. Essa pessoa sim, essa pessoa não. Porque, gente, a intuição é ver e agir. É preto no branco. Por quê? Porque o seu espírito consegue ler campo. Então, você vai... A pessoa que você acessar, seja ela fisicamente ou aqui online, você vai conseguir fazer uma leitura dela. Inconscientemente você lê. Conscientemente você não... Às vezes você fala assim, tem alguma coisa ali, eu não sei nem dizer. Entende? Então, você vai ler por quê? Porque a gente tem uma questão de coerência interna.
O nosso campo é uma questão de coerência. Então, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, meu nível de consciência está tudo conectado. E isso expande para as pessoas. E a gente tem essa inteligência espiritual, todo mundo tem de ler isso. Então, você tem um nível de consciência e você vai andar por essa vida com esse radar intuitivo para ler campos parecidos com o seu. Porque se você for para uma série, né, alguém que está num nível de consciência muito abaixo ainda, ou seja, ela não caminhou quanto você caminhou, não vai ser proveitoso. Se você for para um muito expandido, também não vai ser proveitoso, porque você não vai entender nada. Então, o seu espírito, ele tem essa consciência de que ele precisa pegar pessoas parecidas ali para que você tenha capacidade de compreender e assim expandir. Porque se eu não compreendo, eu não consigo expandir. Então, eu preciso ler. Só que isso a nossa mente não consegue processar o dado na rapidez, porque ela precisa de toda a análise racional. Então, você precisa ler a pessoa, entender a pessoa, conhecer a pessoa para perceber a incoerência, mas a sua leitura espiritual é uma leitura fina, que é uma leitura de campo. Porque a incoerência da pessoa, ela vai expandir. Você vai ler e vai falar, ali não, aqui sim. Entende? Então você está lendo o campo, você está lendo coerência interna, que não quer dizer bom ou ruim. Quer dizer se aquilo funciona ou não para você. Como eu disse, não adianta ir para muito expandido, porque senão eu me perco, e pouco expandido eu aproveito pouco. Então por isso que a gente tem que também ter leitura de sentimento, porque se a pessoa está me provocando medo, tem alguma coisa errada. Porque nunca o medo pode ser o nosso gatilho, gente. Porque no medo a gente não pensa. No medo a gente anula todas as inteligências e sai fazendo qualquer coisa. Porque o medo ativa o nosso cérebro reptiliano, que é a parte mais ligada à sobrevivência. O medo é tipo luta ou fuga. No medo você sai assim, eu vou sair correndo, eu vou enlouquecer aqui, assim, ou eu vou causar. Então, no medo, eu não tomo boas decisões. Então, eu não posso sentir medo. Não é que não posso, lógico que eu posso, né? Faz parte da nossa questão humana. Eu não posso tomar decisões no medo. Quando eu sentir medo, eu preciso pensar. E olhar para essas tendências de inteligência e entender esse medo. Porque às vezes a pessoa está te provocando um medo, porque ela está falando alguma coisa. Ou então ela está te provocando um medo porque talvez você leu a incoerência do campo. Então, você tem que... Ou é um gatilho. Ela falou alguma coisa que você tem uma crença, aí você tem que voltar na infância, entender por que eu tenho medo disso. Então é um trabalho interno, entende, gente, a importância do autoconhecimento? Se você não consegue fazer uma leitura boa de si, você também não toma boas decisões, você sai por essa vida atropelando tudo, enlouquecido, e assim, as pessoas às vezes te enganando, porque você não tem essa segurança interna, e essa leitura e essa inteligência interna. Isso é liderança interna. Eu tenho inteligência e individuação, independência para eu andar por essa vida, não sendo influenciado cegamente pelas pessoas ou sendo menos influenciado cegamente pelas pessoas. Desconforto pode também. Você pode sentir desconforto e faz todo sentido. Aí você tem que ler o que esse desconforto quer me dizer. Também posso andar por aí sentindo desconforto. E o desconforto você tem que fazer a leitura de: eu tô sentindo alguma coisa intuitiva sobre essa pessoa, ou o desconforto é alguma coisa que ela falou, ou alguma coisa que ela tá agindo de alguma forma que eu gostaria de ser daquilo e não sou. Porque às vezes, por exemplo, por que as pessoas que são mais autênticas, assim, por exemplo, a pessoa tem um visual mais diferente, então a pessoa pinta o cabelo colorido, assim, elas são tão atacadas. As pessoas falam, nossa, credo, olha a pessoa descontrolada, olha que pessoa que tem cabeça ruim. Porque a gente, no fundo, é muito reprimida, a gente morre de vontade de ser autêntico. Então, quando a gente vê uma pessoa autêntica, a gente não aguenta aquilo, a gente fica com raiva. E vem um desconforto, sim. Então, o desconforto tem esse lugar, às vezes, da pessoa ser uma coisa que eu gostaria de ser, mas eu não tenho coragem. E, às vezes, eu olho pra pessoa e, às vezes, a pessoa tá me trazendo alguma coisa. Aí você tem que usar as suas inteligências. Isso vem de onde? A racional. Então, pensa, né? Pensa na racional. Isso tá vindo de que lugar? Isso é coisa da minha infância, é gatilho, entendeu? E segundo, você percebe a sua leitura. Ou isso é uma leitura fina, que tem alguma coisa aqui que eu não tô gostando. Mas o que é? Então você usa essas informações para entender. Porque, gente, autoconhecimento também não é só ferramenta, não, tá? Existe uma parte pessoal intransferível que é o quê? Vocês caminharem por essa vida fazendo essa autoliderança e essa vigília diária. Fatos que acontecem, pessoas que te incomodam, coisas que te dão um sentimento esquisito ou não, tudo que te alerta, tudo que te causa de algo internamente. Então tudo se conecta. Onde você aprendeu? Olha, foi um mix.
Aprendi na minha caminhada, aprendi em parte na minha caminhada, parte estudando e parte eu canalizo. Então, eu acesso informações para além da nossa racionalidade. A vigília diária é super importante. E como foi a minha trajetória, para resumir, eu vim do mundo corporativo, então eu trabalhei numa empresa, um cargo super tradicional, uma empresa tradicional, tipo assim, nada a ver com o que eu tô hoje. Inclusive, muitas pessoas que me conhecem, que me descobriram no Instagram, ficaram assim, gente, o que essa menina tá fazendo? Talvez alguns me achem louco, tá tudo certo, é isso aí. Mas enfim, a minha vida toda eu tive questões com ansiedade. Mas de um tempo, de uns anos pra trás, eu tive uma crise de ansiedade muito forte, muito pânico, muita fobia, uma coisa enlouquecida, que realmente me paralisou na vida. E aí eu falei, bom, agora eu vou ter que resolver. Porque antes assim, eu anulava, eu já fiz muita coisa de autoconhecimento, mas eu julgava pra debaixo do tapete, porque eu morri de preguiça de ter que lidar. E aí veio uma crise muito forte, me paralisou, e eu falei, bom, agora a vida tá falando, queridinho, ou você faz alguma coisa ou você não vai se mexer. Basicamente foi isso que a vida fez comigo, tanto de fobia que eu desenvolvi, assim. Então, eu falei, bom, então bora lá. Eu entrei no processo de autoconhecimento e junto com o autoconhecimento eu estudei. Então, para eu conseguir superar, entender todo esse processo, a ansiedade, as fobias, os pânicos e tudo que eu estava vivendo, eu fui estudar e viver as ferramentas. Então, fiz várias coisas e também tive que estudar para compreender o que eu estava vivendo. E nessa eu me encontrei. Eu fui encontrando mais a mim, fui encontrando dons, fui desbloqueando coisas que eu nem sabia que eu tinha. E assim, nasceu esse projeto que é devolver a liderança para o lugar certo, que é dentro das pessoas, porque eu só saí do lugar que eu saí, da própria merda que eu mesma me enfiei, porque eu consegui criar liderança interna. Porque eu consegui criar independência emocional para começar a me desvincular de coisas antigas, de nível de relações dependentes com pessoas, de ter coragem de ser quem eu sou, de domar meu ego, de enfrentar minhas sombras, entende? Então, se não fosse a liderança, eu não conseguiria chegar onde eu tô, entendeu? O que é canalizar? A gente tem os chakras, né? Então, a gente tem um chakra aqui em cima que é uma antena de rádio. O que é eu acho que todo mundo já... Você colocou tudo dentro de uma caixinha e voltou a viver. Eu não acho que eu coloquei dentro de uma caixinha. Na verdade, eu saí tirando as caixinhas, abrindo as gavetas, fiz uma reforma interna e aí eu consegui voltar a viver. Então, não enfiei nada pra dentro, não. Botei, foi tudo pra fora. E eu acho que o processo é mais esse. Mas, deixa eu ver o que você tinha perguntado. Como que a gente canaliza? Ah, tá. Gente, existe mediunidade. Vários tipos de mediunidade. Tem gente que acha que mediunidade só vê espírito. Não, nunca vi espírito, tá? Então, assim, ler energia é um tipo de mediunidade. Todo mundo tem algum nível de conexão com o plano espiritual. Ah, mas eu não acredito. Tudo bem. Tô falando da minha experiência, não acredito, tá tudo certo. Perguntou, tô falando. E nós temos 7 chakras. E um dos chakras é como se fosse uma antena de rádio. O que é um inconsciente coletivo? Platão falava sobre isso, né? O filósofo. Sobre o inconsciente coletivo. É o campo das ideias, ou seja, o que é ideia, gente? Imaginação é um campo invisível, né? A gente imagina uma coisa, não quer dizer que ela aconteça na matéria. Eu vou imaginar para depois fazer ela acontecer na matéria, entende? Então, o campo coletivo é esse campo das ideias. Então, existe um campo invisível onde você consegue acessar ideias. Então, Deus manda ideias nesse campo coletivo, só que a gente acessa conforme o nosso nível de consciência, ou seja, se eu não crescer internamente, eu não consigo captar a ideia. Eu só consigo captar conforme o meu próprio nível de independência e conhecimento interno. Então, você vai com essa sua anteninha, você consegue captar desse campo coletivo. E quando você capta informação. Pronto, captei informação. E aí eu transmito a informação. Isso é canalização, captar do inconsciente coletivo, do sutil, do espiritual, informação para cá. Quando eu expliquei essa questão do nível de consciência acima, é assim. Tudo bem, a pessoa está um pouco acima de você no contexto do tema. Não tem problema. Mas se você buscar um nível de consciência muito elevado, alguém que está assim, em outro lugar naquele tema, é porque o meu lugar do tema ainda é um lugar inicial, intermediário, entende? Mas se eu tivesse muito avançada, talvez eu ia falar de coisas com vocês que vocês não iam entender. E
E se eu buscar pessoas avançadas, elas vão falar de coisas comigo que eu não vou entender. Tanto que um monte de gente que eu assisto podcast, eu fico sem entender nada. Eu falo, não preciso entender nada que essa pessoa tá falando. Porque ela tá fazendo um estudo de um tema que tá muito superior. Então, é como uma escola. Então, o nível de consciência, ele tem que estar mais ou menos ali. Pode ser maior que o seu, mas não pode ser muito, não. Senão você não vai entender nada do que aquela pessoa tá falando. Você precisa de um preparo, entende? Deixa eu ver como eu vou explicar. Se você, por exemplo, eu tô falando aqui de mediunidade. Para quem não se conecta com isso ou não quer saber disso, a pessoa vai falar, ai, sai daqui, sei nem do que você tá falando. Né? Campo, energia, né? A gente entra em alguns assuntos que tem gente que não sabe nem do que a gente tá falando. Agora, você, se já tem uma caminhada, você já começa a entender certos conceitos. Então, o que a pessoa traz para você te amplia, porque você consegue conectar com a sua própria bagagem. Mas se você não soubesse nada de nada, e a pessoa trouxesse um tema para você e começasse a falar como se você soubesse, você ia ficar perdido. Como eu fico com vários temas. Entende? Que eu vejo podcast, eu juro pra vocês, que tem podcast que eu não entendo nada do que a pessoa fala, que eu tenho que pesquisar no Google termos, porque eu não tô entendendo nem que termo a pessoa tá falando. Como eu, por exemplo, tenho mentora de mediunidade, a Natália, que ela fala umas coisas comigo que eu não entendo o que ela fala. Que eu brinco com ela, falo, Natália, é porque ela tá no nível de acesso de mediunidade muito mais avançado do que eu. Então ela acessa coisas, ela fala coisas que eu não faço ideia de como funciona. Mas eu tô lá caminhando, porque ela também consegue chegar aqui no meu nível e me ensinar. Mas ela me ensina aqui, ó. Se ela resolver me ensinar aqui, eu não tenho a menor condição de aprender. Então, assim, a gente precisa... Por exemplo, tem a constelação ligada à espiritualidade e a constelação ligada à não espiritualidade. Eu já vi dos dois jeitos, constelação familiar. Ligada, que usa a espiritualidade, a mediunidade, é a que não usa. Quem não sabe nada de mediunidade, a gente vai fazer uma constelação familiar que está conectada com espiritualidade, que a pessoa não vai entender nada. Que vai trazer questões de mediunidade, ancestralidade, que você precisa entender. E o outro que não está ligado, vai trazer questões mais da vida prática, da ordem material, da relação humana, entende? Então, assim, a questão é, eu preciso caminhar conforme eu dou conta, porque senão eu vou... Se eu quiser avançar a sério, eu posso dar uma confundida ali e perder meu tempo. É nesse sentido que eu quis explicar. Aprende e sobe, é mais ou menos isso. É como se fosse uma escada, né? A gente vai subindo o nível de consciência. É mais circular, né? Mas enfim, acho que a escada fica melhor do conceito, sabe? Você vai subindo o nível de consciência. E aí você vai aos poucos, que não dá pra... Imagina, a gente na escola não saiu da primeira série pro terceiro ano. Você precisou entendendo o conceito, porque cada conceito que você passa, cada experiência que você passa, você vai aprofundando, até você chegar em um certo nível, e você vai, e é infinito, né, gente? A escada, na verdade, é infinita, mas você vai aos poucos, porque senão você não dá conta, é igual outro conhecimento, você não acessa informação além do que você dá conta, não. Então não adianta desesperar e falar, agora eu vou crescer, eu vou fazer tudo, eu vou fazer 200 ferramentas, não. Seu corpo vai te parar, você não vai ter energia, você vai começar a dormir, porque ele vai te apagar para falar, querida, calma aqui, que eu não dou conta de processar tanta informação. Então, até no autoconhecimento, a gente não acessa todos os defeitos, todas as sombras, todos os traumas, as feridas de uma vez, não. Por isso que vocês vão buscando, assim, uma ferramenta por vez, uma pessoa por vez. E vai com calma, que a gente não dá conta de processar tanta informação, não. Tem níveis de consciência diferentes no relacionamento também, tá tudo certo. Aí é uma questão da gente aprender junto, porque a gente também aprende junto. Os níveis de consciência diferentes, eles são importantes pra gente aprender, porque a gente aprende com o reflexo do outro em nós também, né? Mas tem que ter abertura dos dois lados, né? Não posso diminuir o outro, e o outro também não pode, né, querer criar uma rivalidade. Eu preciso os dois abrir para aprenderem juntos, porque aí a gente cria realmente uma construção em conjunto, senão fica uma rivalidade ou uma coisa do eu sou melhor, eu acredito nisso. Não, gente, tá tudo certo o que a gente acredita, o nível de conceito tá tudo certo, tem nada errado. É cada um na sua caminhada mesmo, entende? Então é realmente os dois aprenderem um com o outro. Por aí. Moço, tem muita coisa, que tá perguntando que eu estudei, muita coisa, mas assim, se pra você tá preocupado com uma chancela, assim, um certificado, cara, eu nem vou tocar nisso, então assim...
Aí eu te sugiro procurar um perfil que esteja mais preocupado com isso. Desculpa, mas eu não acho, assim, estudei muita coisa, mas eu não acho relevante, assim, dizer. Não é esse meu papel aqui. Então, sinto em te decepcionar, mas... E se você tá perguntando isso pra saber qual caminhada, usa suas 3 inteligências e descubra o que você tem que estudar, o que você tem que acessar, o que você internamente está sendo exigido, o que sua alma está pedindo para você buscar. A gente sabe internamente o que a gente precisa buscar. E vai atrás disso se você achar que faz sentido. Ah, papo pra outra live, gente. Circular no sentido de ciclo, que a gente amadurece em ciclos, mas aí tem que ser papo pra outra live, que isso aqui dá uma aula. Bacana, o espiritismo é maravilhoso. Pode estudar também. A minha única dica pra vocês é, que foi uma coisa que eu aprendi na minha caminhada. Não se fechem a nada. Não existe verdade absoluta. Tudo é parte do tudo. Então, você pode estudar muitas coisas. Por exemplo, você pode estudar espiritismo, cabala, gnose. Isso tudo vai falar sobre processo evolutivo. Só que cada um com a perspectiva das pessoas que criaram, as pessoas que canalizaram, que trouxeram esse conhecimento aqui para a Terra. Então, a minha única dica para vocês é: estude tudo, mas não se prenda a nada. Esteja aberto, ande por essa vida aberto para conhecer outros conhecimentos, outras camadas, outras perspectivas, porque Deus não é limitado, Deus é ilimitado. Toda vez que a gente limitar Ele, a gente está deixando de conhecer novas partes dele, novas questões dele, novas experiências com ele. Então é isso que eu aprendi, assim. Eu estudei muita coisa, eu leio muita coisa, eu aprendo coisas com as outras pessoas também, porque eu não fico só estudando sozinha, não. Eu faço curso, eu participo de comunidades, eu participo de outras coisas também, e aprendo muito com as pessoas, mas eu não me prendo a nada. Eu acho que sempre dá para aprender mais, eu sempre gosto de conhecer pessoas diferentes, eu gosto de estudar coisas diferentes, de pesquisar coisas diferentes, porque eu entendo que quanto mais eu limitar, menos Deus eu conheço. Quanto mais eu ampliar, mais eu vou conhecer dele, ainda que eu nunca atinja o limite, a definição, mas eu vou estar me aproximando de alguma forma. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Você não age, vida reage. É isso aí. Gente, a liderança interna é isso. Se a gente não liderar, não agir com consciência, alguém vai liderar pela gente. Então, assim, as coisas vão acontecer, alguém vai mandar em você, ou a sociedade, ou a família, ou seu parceiro, sabe? Assim, tipo, alguém vai vir e vai comandar a sua vida que não é você. Então, a gente não tem outra opção. Ou a gente faz conscientemente, ou alguém vai fazer por nós. E outra coisa... que eu disse no início da live, não sei, acho que eu disse isso. Se você não assumir responsabilidade e entregar a sua liderança para qualquer externo, qualquer pessoa que seja, não tira a sua responsabilidade. Você ainda será responsável por estar entregando a sua vida, a sua evolução para outra pessoa. Então, assim, a responsabilidade ainda é sua. Então não dá para culpar o outro, não. É você que entregou sua evolução para o outro. É você que não quis assumir responsabilidade. Então é importante a gente ter isso em mente, porque o nosso ego tende a puxar a gente para não assumir responsabilidade. É um desafio, gente. O ego é desafio diário. Quando Jesus falou vigiai e orai, ele não estava brincando. O nosso ego, se a gente não vigia, ele, ego não é uma força que você dá brecha para ele, não. Ou você domina ou ele vai te dominar. Então, assim, você tem que manter ele na rédea curta. Você tem que sempre se perguntar: por que eu tô fazendo isso? Quem tá me liderando? Quais são os meus impulsos para isso? Será que não é meu ego, não? Gente, se questiona. Eu me questiono assim, muito. Pra caramba, sempre. Se questione. Use a ferramenta de questionamento para vocês também. Porque quando a gente não percebe, o ego dá uma rasteira na gente e a gente vai lá e não tá assumindo responsabilidade. Tá culpando o outro, que é muito confortável, né? Culpar os outros. Só que isso é uma ilusão, que a responsabilidade é nossa. Então, fica a dica. Pega essa chave aí pra quem gosta, porque, cara, isso faz diferença. Eu trocaria a palavra de merece por estar. Por escolhe, perdão. Cada um tá onde escolheu estar. É tudo sobre responsabilidade. Não existe uma coisa que o divino escolhe. Não existe os escolhidos. A gente é responsável por escolher. É só isso que existe. Ação e reação. Então, gente, pra gente fechar, eu comecei falando sobre causar. Então, o impacto que a gente causa no outro é uma consequência de quem a gente é, entende? Tem gente que vai gostar da gente, tem gente que não, tá tudo certo.
Por isso que a gente cria amor próprio, cria sustentação interna, se reconecta com o divino, pra gente ter essa sustentação. Quando alguém falar, eu não gostei de você, você vai falar, tudo bem, beleza. Porque eu não mudo o outro, gente. O outro pode não gostar, é um direito dele. A gente não viaja pra um monte de lugar e não gosta. É isso aí, né? Não é todo mundo que vai gostar da gente, tá tudo certo. Mas eu preciso criar sustentação interna para que eu não deixe de ser eu, porque alguns não gostaram, tá tudo certo não gostar. Eu não posso deixar de ser eu. Porque senão a gente começa o quê? Uma paranoia de, ai, eu tô errado. Ai, tem alguma coisa errada comigo. Ai, meu Deus, eu tenho que ser outra pessoa. Aí você entra numas paranoias, assim. E aí você não é você só porque algumas pessoas não gostaram. Gente, é normal. As pessoas gostam de umas músicas, outras de outras. Aí uns gostam de uma comida, de outra. Umas pessoas vão gostar de você, outras não vão. E tá tudo certo. Não quer dizer que você tá errado. Não quer dizer que você tem alguma coisa errada, um defeito. Às vezes você pode avaliar seu comportamento, porque tem hora que as pessoas não gostam porque a gente é arrogante, tá grosseiro, sei lá, tá com algum comportamento que não é legal. Mas comportamento eu corrijo. Se eu perceber que eu tô arrogante, eu falo, opa, na próxima eu preciso segurar a mão aqui que pesei a mão, entende? Então comportamento você corrige, não existe culpa, existe correção. Enxergou um comportamento, você pensa, eu quero continuar assim ou não quero? Se eu não quero, mudo. Simples assim. Então não deixe de ser você, porque o outro não gostou. Se pergunte, é meu comportamento? Então eu mudo. Ah, não é meu comportamento, eu tô sendo educado, eu tô sendo só eu, o outro não gostou porque ele não gostou, tá tudo certo, continua sendo você. E aí o outro faz o que ele quiser, sabe? Assim, se ele quiser, ele se afasta, se ele quiser, sei lá, ele faz o que ele quiser, não muda quem você é pelos outros, porque isso não leva a gente para um lugar de construção e evolução, sabe? E toda vez que a gente quer causar ego, o impacto que eu causo no outro e às vezes a rejeição que eu causo no outro é só uma consequência de quem eu sou. Porque tem gente que não gosta, não gostei que você fala alto, você fala baixo, eu não gostei de sua voz, eu não gostei do jeito que você pensa, eu não gostei do seu estudo, sabe, assim, eu não gostei da sua característica, sei lá, do seu jeito, tá tudo certo. Mas quem quer causar, aí tá pelo ego. Então toda vez que a gente tá querendo provocar, eu quero causar, tá provocando a reação do outro, a gente tá querendo ser visto. Então se eu tô querendo provocar um impacto, aí eu preciso avaliar meu ego, porque meu ego tá no comando. Agora, se eu tenho um impacto só porque eu fui quem eu sou e a pessoa não gostou, sei lá por quê, eu fui educado, né? Eu fui só quem eu sou, né? Desculpa aí, alecrim dourado, não sou perfeita. É isso aí, gente. Aliás, se libertem da perfeição, não existe perfeição. Ai, não é todo mundo que vai gostar mesmo não, gente, tá tudo certo. Não quero agradar todo mundo, porque aí a gente entra numa perfeição que não existe e fica bitolado e fica desesperado, fica querendo ser um monte de coisa que a gente não é, e isso perturba a gente, isso frustra, isso gasta uma energia, você fica exausto tentando ser uma coisa que você não é. Então a nossa missão nessa terra é ser a gente, da forma mais verdadeira que a gente puder. E como a gente consegue ser a gente? Limpando o filtro aqui. Por isso o autoconhecimento é importante, porque eu preciso me conhecer, porque senão como é que eu vou ser eu? Eu não sei quem eu sou. Bora se conhecer. E segundo, limpando esse filtro. Porque eu preciso tirar ferida, machucado, porque senão eu ando por aí todo fazendo comportamentos baseados nas minhas feridas e não em quem eu sou de verdade. E se eu quiser andar por aí baseado nas minhas feridas, eu não tô sendo eu verdadeira e eu não tô me realizando assim. Só eu tentando amenizar minhas feridas de alguma forma. Então, a missão é ser a gente da forma mais verdadeira e por isso o autoconhecimento importa. Porque é só ele que consegue fazer com que a gente seja a gente da forma mais verdadeira. Isso tendo consciência do nosso ego e domando o nosso ego todos os dias. Porque o nosso ego vai tentar fazer a gente agradar. Ai, seja menos, ó, tá vendo? As pessoas não estão gostando de você. Não fala isso, não veste assim, não seja assim. Porque lembra, as pessoas riram de você. Lembra, não gostavam de você. Você foi rejeitado. Então esse tipo de pensamento vai vir, gente. Por muitos anos a gente vai estar tirando essas cascas, dessas feridas do ego. Mas eu preciso vigiar. Porque quanto mais eu vigio, mais ação eu tenho sobre o meu próprio ego. E quanto menos eu vigio, mais ele domina e age. E eu fico andando por essa vida com o meu ego no comando. E eu, que é bom, no banco de trás. Não pega, volta pro volante e assume esse carro. Porque esse carro é nosso, é de cada um. E minha missão é essa. É que vocês, quem escolher... Porque eu preciso respeitar a liderança de cada um. Para quem escolher, eu quero que a liderança volte para o lugar certo, que é na mão de cada um. Essa é a minha maior missão aqui. Porque só assim que eu conseguir fazer alguma coisa na minha vida, e eu preciso falar sobre isso, porque isso é dar oportunidade para quem quiser. Porque se eu não falar sobre isso, se eu não falar sobre as coisas que eu acredito, se eu não falar sobre o que eu acesso, eu não vou ter condição de entregar para vocês isso, entende? E às vezes as pessoas vão saber por outras pessoas de outros jeitos. E se Deus
dá coisa pra gente, isso vale pra todo mundo, tá? Eu tô falando minha experiência, não quer dizer que eu sou especial, não. É pra vocês olharem pra vocês, o que Deus deu pra você, é pra você entregar do seu jeito. Que o jeito que você vai falar, o jeito que você vai entregar, só você vai fazer. E as pessoas precisam de você. Então, se você segue a sua caminhada, encontrar o seu dom, coloca seu dom para fora. Seja no trabalho ou criando outro projeto igual eu. Eu tinha um trabalho no campo da engenharia, de uma empresa de telecomunicações, não tinha nem como eu trazer esse tema. Eu tive que criar um novo tema mesmo. Mas você talvez não, talvez você consiga pegar a sua caminhada, sua evolução, o seu autoconhecimento e trazer para o seu negócio hoje, para o seu trabalho. Avalia isso e traz. Porque o que você receber no seu coração e o dom que for muito natural para você é Deus falando com você, gente. É Deus colocando algo que é para você expressar. Expressa. Ser você é isso também, é ter coragem de ser quem a gente é. Da forma mais verdadeira e também falar o que a gente acredita e falar o que a gente recebe. A gente vive num mundo que a gente é muito silenciado, né? Sempre tem alguém para dar carteirada, ou sempre tem alguém para ficar questionando. A gente precisa criar sustentação interna para dar conta de passar isso e falar, cara, vai lá conversar com Deus, sabe assim? Não dá, galera, não dá. Nem tudo nós vamos conseguir provar. Você não consegue hoje, com a sua mente, entender campo das pessoas. Você lê campo através da sua intuição, da sua capacidade energética, dessa energia, dessa inteligência sutil. Você não vai conseguir racionalizar isso por enquanto. Talvez no futuro a gente consiga levar nossa consciência para explicar certas coisas e racionalizar sobre certas coisas. A gente está caminhando para isso. Só que o nosso cérebro tem um tempo biológico, ele tem limitação, ele é lento. É que nem um processador de um computador lento. Então não dá para querer uma coisa que a gente... Então assim, eu tenho agilidade espiritual hoje e fico querendo explicar, fico querendo burocratizar o sistema. Então a gente tem que criar essa sustentação para continuar quem a gente é, para trazer a nossa mensagem, seja lá qual ela for, como for, e não ficar dependente disso. Porque sempre vai ter gente, e não tô falando para ninguém não, tá? É só porque a mensagem veio e talvez alguém tá precisando escutar isso aqui. Às vezes a gente se limita, a gente não é que a gente sabe coisa pra caramba, a gente não fala, e o que você sabe poderia ajudar um monte de gente. Então, às vezes você poderia agregar isso no seu trabalho, ou talvez até criar um novo projeto e você não coloca porque você tá com vergonha. Então, crie sustentação interna para não ter vergonha. Porque se alguém falar, você vai falar. É só não escutar. Ninguém tá te prendendo aqui, não. Pode ir, tá de boa. Para você continuar falando. Porque senão a gente se prende às pessoas e aí a gente não constrói nada nessa vida. Porque aí, enquanto aquela pessoa não chancelar, enquanto aquele grupo não chancelar, enquanto aquele grupo não te aprovar, você vai ficar calado ou calada. Não se calem. Fala. Tá tudo bem. Existe coisas além do que a gente sabe. Existe um campo sutil com muito mais informações além do que a gente consegue processar na nossa mente. Mas cada um vai ter que se abrir para isso. Isso é um processo pessoal intransferível. Eu não consigo me abrir para isso se eu não quiser. Eu não consigo acessar se eu não quiser. Eu só acesso se eu escolher assim. Então, avaliem internamente dentro de vocês e decidam, vocês querem? Se quiser, vai. Cria sustentação interna e vai. A gente vai ter medo? Vai ter desafio? Vai ser doloroso? É doloroso, é desconfortável, é isso tudo. O processo de crescimento, se tem uma coisa que ele não é confortável e quentinho. Não é. Não é. A gente tem que lidar com tudo, com as nossas inseguranças, com as pessoas, é isso aí. Assim é o processo de crescimento. Assim as coisas são. E quando você cria sustentação interna e você se reconecta com a fonte, né, com Deus, com o que você acreditar, cara, é tão real para você que ainda que as pessoas falem impossível, mas nunca. Você só pode dizer para ela, tá bom. Que você sabe, você sente. Por isso que Deus se sente, Deus não se explica. Porque quando você sente uma coisa, a coisa é real para você. E você nunca vai conseguir explicar para o outro, porque é uma experiência pessoal, cada um vai ter que ter a sua. Mas o outro tá falando da experiência dele e você teve a sua, entende? Então, a experiência do outro, a opinião do outro não vai ser mais relevante do que o que você sentiu. Então, se você já teve uma experiência com Deus, com a fonte, com essa reconexão interna, se lembre do que você sentiu
quando ficar difícil, quando as pessoas não entenderem você. E se você não teve, continua no caminho, porque o caminho pra dentro é o caminho do encontro. É pra dentro que a gente encontra aquilo que a gente tanto busca. E vai acontecer. É só continuar que uma hora acontece. Bom, então é isso. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta. Acho que não, né? Então vamos encerrar. Só antes de encerrar, quem gosta das lives, eu tenho um canal, tá? Onde eu deixo todas as lives, porque pelo espaço delas, né? Porque elas são muito extensas, eu não consigo deixar aqui. Vai no meu link da bio, lá no meu perfil, que tem todas as lives que eu já fiz. Tem muita consciência legal lá, muita mesmo. Tem muita coisa legal, assim. Tem outras coisas legais também de outras pessoas, tá, gente? Calma que eu não tô egóica aqui, não. Só tô dizendo que tem muita coisa legal. Eu mesma gosto das coisas que eu falo, depois eu reassisto, porque, enfim, tem coisa que eu nem lembro. Então vai lá quem gostou, quem chegou atrasado, quem quer pegar a conversa desde o início, ou quem quer ver outros dias, vai lá no meu link da bio. E hoje eu abro as portas também da comunidade Libertar. Então eu criei um espaço onde eu vou poder falar mais sobre coisas mais profundas. E quero trazer espiritualidade, educação emocional, vou trazer tudo o que eu encontrei na minha caminhada e mais o que eu canalizar e for orientada a dizer. Então as portas estão abertas, é uma mensalidade mensal, porque eu quero que vocês sejam livres para ficar, se quiser, para entrar, se quiser, e para sair a hora que quiser. Vamos ter terça e quinta lives ao vivo, como eu faço aqui, por isso que eu vou reduzir o tempo aqui, porque eu quero me dedicar à comunidade. E vamos ter aulas gravadas, porque às vezes tem conhecimento que eu quero trazer apresentação, tem exercício, então já tem algumas aulas gravadas. Hoje eu comecei a fazer umas bem legais sobre Deus. É sério, gente, é legal. Eu não tô falando isso pra encantar vocês, não, é porque eu gosto muito de falar sobre Deus. Eu acho que ele é muito incompreendido. Eu mesmo não compreendo ele totalmente, mas eu acho que falar sobre ele me torna... eu compreendo ele mais um pouquinho, então eu gosto muito de falar sobre ele. E aí, as portas estão abertas, tem mensalidade, fica quem quer, o tempo que quiser, e lá vocês vão ter muito mais informação. Então quem gostou, quem se conectou, quem achou que faz sentido, me manda uma mensagem para poder se cadastrar. Eu vou deixar no link da bio também, eu ainda não coloquei o link lá, porque eu tava resolvendo um probleminha, mas acabando aqui eu já resolvo e já coloco o link. E todos serão muito bem-vindos. E aí eu vou colocar essas lives aqui no nosso canal, no meu canal no TikTok, 2 vezes por semana. Acho que semana que vem vai ser segunda e quarta. Eu vou colocar lá as agendas, qualquer coisa diferente eu fico de olho no meu perfil que eu mudo lá o agendamento das lives, e na comunidade terça e quinta, mais as aulas extras que eu quero colocar lá. Quem sentir venha, será muito bem-vindo, fique pelo tempo que quiser, para que a gente junto construa essa liderança interna e consiga ser mais independente. Quanto mais independente as pessoas forem, quanto mais liderança interna elas tiverem, mais essa sociedade se transforma. Que a sociedade não vai se transformar magicamente, é com a transformação de cada um. Então a liderança voltando para o lugar certo, as coisas vão começar, as escolhas vão ser melhores, as relações vão ser melhores, e tudo aos poucos, cada um vai fazendo essa terra se transformar. Então, é isso. Quem quiser me manda uma mensagem ou vai no link da minha bio para se inscrever na comunidade. Eu tô muito feliz que ela nasceu, eu tô muito feliz com as aulas, principalmente que eu tô gravando hoje. Acabando aqui, eu já quero gravar mais umas à tarde, porque, nossa, veio muita coisa legal. E quem sentir, vem. E muito obrigado pela participação. A segunda tem mais consciências pra gente cada dia ser mais livre, cada dia mais líder da nossa vida. Hoje eu adorei as perguntas, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Achei que vocês trouxeram muita riqueza. Continuem trazendo perguntas, observações, sugestões, questionamentos, porque hoje eu achei legal a interação, né? Vocês trouxeram muita coisa rica. Então, muito obrigada pela participação. Que na comunidade seja assim também, que a gente troque e consiga, porque aí vocês me ajudam até a pensar em aulas. Porque às vezes você me traz alguma coisa que eu falo, nossa, que não dá pra falar rápido não, mas pode virar uma aula, pode virar uma live. Então vocês me ajudam até com temas aí, que às vezes vem um site legal pra eu falar sobre. Então é isso, gente, muito obrigada pela participação, bom final de semana pra vocês, e segunda a gente volta aqui com a Hora da Consciência. Obrigada.